Ruas muito silenciosas, escuras, desertas. Logo que chegamos à região da zona norte do Rio, recém-libertada do tráfico de drogas, presenciamos a cena mais comum dos últimos dias. Militares posicionados em todos os cantos. Neste momento, um soldado está ali pedindo a documentação de todos os passageiros. A gente vai subir aqui para mostrar de perto como está sendo realizado esse trabalho. Olha só, após a revista, o coletivo é liberado. Boa noite, boa noite, boa noite. Bom descanso aí, bom descanso. Agora é a vez de um caminhão carregado de feijão. Um verdadeiro pente fino. Esse morador estava detido. A algema de plástico no braço direito acabou de ser arrebentada. Quando voltava da delegacia, foi parado mais uma vez. Vou pra casa que eu tô cansado. Então vai lá. Mais uma van é revistada. Incomoda? É um pouquinho, mas está sendo bem feito aí o trabalho. Vale a pena? Vale a pena. Após 2 horas, encontramos a base avançada do Exército na entrada da comunidade da Fazendinha, que era uma das mais violentas. Os soldados têm experiência em guerrilha urbana. 3 meses atrás, toda a unidade estava servindo no Haiti. Quando chegamos ao posto, os soldados tinham acabado de montar barreiras de proteção, cena típica de guerra. Este é um veículo Urutu do Exército Brasileiro. Neste momento, os militares estão repondo a munição utilizada na retomada do território. O trabalho é cuidadoso. As balas são colocadas uma de cada vez. O cinturão de segurança formado pelo Exército, Polícias Federal, Civil e Militar se estende por 5 bairros, com mais de 400 mil moradores. Agora nós estamos na divisa do Complexo do Alemão com a Vila Cruzeiro. Aqui neste beco, uma patrulha da PM avança com cuidado. Inclusive, não podemos fazer muito barulho porque isso pode atrapalhar o trabalho dos policiais. Um carro roubado foi recuperado pelos policiais. Logo ali ao lado, uma cena chamou a atenção. Há uma semana, garis não sobem às comunidades. O lixo se acumula pelas ruas. Olha só a quantidade de sujeira no meio da pista. Os porcos tomam conta do local. São dezenas de animais. Descemos pela área que até dias atrás era reduto dos bandidos. No meio do caminho ainda havia sinais do confronto. Barreiras destruídas e veículos queimados. Por volta de 2h30 da manhã, encontramos esse pessoal num bar celebrando. Olha só a alegria da Dona Lourdes. Vocês não estão com medo de ficar aqui, não? Não, tá super tranquilo aqui, graças a Deus. O que já dá para perceber que mudou? A paz. Donza de Forró, também ao vivo para você. É sucesso! Mas a realidade nova causa sensações distintas. Perto da festa encontramos seu Valdo, morador da Vila Cruzeiro. Ele estranha tanta tranquilidade. Algum problema existe, não sei. Tá estranho? Tá estranho, tá estranho. 3h40 da madrugada, silêncio absoluto nas principais avenidas da região. Os moradores começam a sair para o trabalho, na primeira segunda-feira em que os territórios da Vila Cruzeiro e do Complexo do Alemão estão livres do crime organizado. Você em casa já pode imaginar qual é o maior prêmio que uma comunidade pode conquistar, não é? Uma moradora do Alemão não tem nenhuma dúvida, é a paz. E ela é apenas uma menina de 7 anos que disse isso numa carta. A reportagem que você vai ver agora mostra os detalhes da maior operação policial da história do Brasil e a esperança de uma vida nova para milhares de famílias. A sensação de alívio tomou conta dos moradores das 13 comunidades que compõem o Complexo do Alemão. Todos tentam retomar a rotina. Tá mais tranquilo, a gente tá confiando muito na polícia. O comércio abriu normalmente nesta segunda-feira, mas as escolas continuam fechadas. O dia a dia de 11 mil estudantes ainda está prejudicado por causa dos confrontos. As aulas estão suspensas em 33 escolas desde a semana passada e não há previsão para que sejam retomadas. Uma preocupação a mais para as mães. As crianças ficam faltando aula, as provas, né? Tá em período de provas agora, né? Tudo em casa.
A comunidade tenta se acostumar com uma nova realidade. Policiais e militares são vistos por toda parte, mas os tiroteios cessaram. O temido banho de sangue durante a ocupação não aconteceu. Naquela manhã de domingo, uma cena marcou os moradores. A tropa se preparando para o confronto. Esse é o momento do embarque nos tanques militares. Esse tanque aqui, emprestado, cedido pela Marinha do Brasil, nós podemos ver que ali todas as tropas estão unidas, juntas. Há fuzileiros navais, policiais federais e também o BOP, a tropa de elite da Polícia Militar. Esse é o momento onde eles recebem todas as instruções. Nós podemos ver que lá em cima do tanque há um profissional, há um militar, um fuzileiro naval, recebendo todas essas coordenadas. Aqui é o momento em que o tanque se fecha e os profissionais vão ficando lá dentro. Nossos produtores também embarcaram no tanque junto com os fuzileiros navais. Os blindados foram fundamentais para o sucesso da ocupação. Helicópteros deram apoio afugentando os marginais. O início da ação foi assustador. Os tiroteios eram um sinal de que os bandidos não pretendiam se entregar. Mas com um pouco menos de 2 horas de operação, o comandante-geral da Polícia Militar surpreendeu a todos ao afirmar que a Batalha do Alemão já estava ganha. Vencemos, trouxemos a liberdade para a população do Alemão. A todo instante, policiais desciam com traficantes presos, montanhas de drogas e armas apreendidas. E um pouco mais tarde, uma imagem confirmava a vitória policial. As bandeiras do Rio de Janeiro e do Brasil foram hasteadas no ponto mais alto do conjunto do Alemão. A operação foi marcada pelo baixo número de vítimas e pela tecnologia empregada. Os agentes já tinham mapeados todos os pontos de concentração dos traficantes. Foi a primeira vez que a Polícia Militar usou a comunicação como uma grande aliada na guerra. Colocamos uma antena de repetição de sinais alguns dias antes, num ponto estratégico, e outra antena na manhã, no calor dos fatos, o que permite ao nosso pessoal hoje operar com rádio dentro do complexo alemão. A polícia ganhou o apoio da população. Eu não quero a tranquilidade só agora, tem que ser sempre. A comunidade do Alemão recebeu em troca a esperança. O sentimento dos moradores pode ser resumido numa carta enviada por uma menina de 7 anos. Ela diz: ganhamos o maior prêmio da nossa vida, a paz. Vamos agora falar ao vivo com o repórter Silvestre Serrano, que está na estrada de Tararé. Boa noite, Silvestre. Agora que a situação está mais calma, a gente viu aí na reportagem que as escolas estão fechadas. Já há previsão de reabertura para essas escolas? Boa noite, Ana. A informação divulgada agora há pouco pela Secretaria Municipal de Educação dá conta de que, a partir de amanhã, as escolas e creches da rede municipal de ensino vão abrir normalmente. São cerca de 31 estabelecimentos de ensino. Portanto, cerca de 10 mil alunos irão retornar às aulas a partir desta terça-feira. Já as unidades da Secretaria Estadual de Ensino, que são 2, que funcionam aqui dentro do Complexo do Alemão, estas sim ainda permanecem fechadas e, segundo a Secretaria, ainda não há previsão de que essa situação seja modificada. Do Rio de Janeiro, Silvestre Serrano. E se você não é carioca, pode ser que esteja um pouco confuso com tantos nomes diferentes. Afinal, onde é que fica mesmo o Alemão? E qual a estratégia das UPPs para tomar o território do tráfico? O Jornal da Record fez um mapa para ajudar você a entender melhor a geografia da segurança carioca. Em novembro de 2008, o Morro Dona Marta, em Botafogo, na zona sul do Rio, recebeu a primeira unidade de polícia pacificadora. Em 2 anos, foram implantadas 13 UPPs, que levaram ações do governo para 200 mil moradores. A mais nova unidade será inaugurada esta semana no Morro dos Macacos, na Zona Norte, onde já existem outras 5 UPPs. 4 unidades pacificadoras ficam em morros da Zona Sul carioca. A Zona Oeste do Rio tem outras 2 UPPs. No centro da cidade fica a unidade pacificadora da Providência. O governo do Rio confirmou que as próximas UPPs serão instaladas na Vila Cruzeiro e no Complexo do Alemão, territórios que acabam de ser conquistados do tráfico.
Investigações indicam que o maciço do Lins e a Mangueira, na Zona Norte, a Rocinha e o Vidigal, na Zona Sul, são comunidades dominadas por bandidos. Por isso, devem receber as unidades de polícia pacificadora. As forças de segurança também tentam combater as milícias, que exploram várias comunidades e dominam o transporte clandestino e outros serviços. Elas são formadas por ex-militares e dominam a Zona Oeste. Na Zona Norte, dividem território com os traficantes. A presidente eleita Dilma Rousseff está nesse momento com o governador Sérgio Cabral avaliando a operação contra o crime organizado no Rio de Janeiro. Vamos às informações ao vivo de Brasília com a repórter Maria Ferri. Boa noite, Maria. Olá, Celso, muito boa noite. O governador Sérgio Cabral chegou aqui na Granja do Torto no início da noite. Ele vai organizar uma reunião com governadores aliados, marcada para o próximo dia 13 de dezembro no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. A ideia é definir como apoiar o governo Dilma e também assuntos pendentes, como a distribuição de royalties do pré-sal. Nesta reunião de hoje à noite, Cabral deve relatar à presidente eleita as ações de combate ao crime no Rio de Janeiro e Dilma deve garantir a ele o apoio quando assumir a presidência. E hoje o presidente Lula comentou a situação do Rio no programa de rádio Café com o Presidente. Nós estávamos dispostos a ajudar o Rio de Janeiro a vencer o crime organizado, a vencer o narcotráfico. Ou seja, disse ao governador, tudo que eu puder fazer para que a gente possa livrar o Rio, sabe, dessa situação, nós iremos fazer. Entramos dentro do Complexo do Alemão. Eu estava para ir visitar o Complexo do Alemão, independentemente dessa operação, eu iria visitar o Complexo do Alemão e dizer ao povo do Rio, muita tranquilidade, porque nós venceremos essa guerra. A caçada aos criminosos que ainda estão escondidos nas comunidades você acompanha ainda nesta edição. E teremos também reportagens ao vivo e novos detalhes que só os nossos repórteres têm. Vamos agora falar sobre um crime ainda sem explicação que aconteceu em São Paulo. É a morte e o sequestro de uma jornalista. O principal suspeito é um policial militar de um grupo de elite. Outras pessoas podem ter participado do crime. Pelos corredores em que passou dentro do shopping e no estacionamento, Luciana Montagnana aparece sempre sozinha. Mas as imagens do circuito de segurança mostram uma cena que chama a atenção. Na saída, o vidro do carro fica sempre fechado. Só a porta é aberta para depositar o cartão do estacionamento. Para a polícia, Luciana já estava em poder do sequestrador e poucas horas depois foi estrangulada. Leva a crer que foi uma reação dela, ficou difícil para dominá-la, força desproporcional, resultou em morte. O corpo só foi localizado no fim de semana nesta ribanceira, na rodovia Anchieta, entre São Paulo e o litoral. No enterro, a família preferiu não falar sobre o crime. A jovem de 29 anos era jornalista e trabalhava em um escritório de comunicação empresarial. O sequestrador foi preso. Ele usava este telefone público para pedir resgate. Já havia feito outras 4 chamadas e nunca apresentava provas de que Luciana estivesse viva. Rodrigo Medina faz parte de um grupamento de elite da Polícia Militar de São Paulo e confessou o crime. Disse também que agiu sozinho, precisava de dinheiro e não conhecia a jornalista. No prédio que Rodrigo morava, a polícia encontrou objetos pessoais de Luciana. Ele dividiu o apartamento com outros PMs. A Polícia Civil, junto com a Corregedoria da Polícia Militar, ainda trabalham para levantar mais informações sobre o caso e fazer um comparativo com a versão apresentada por Rodrigo Medina. Outros policiais militares também estão sendo investigados para descobrir se realmente o sequestrador cometeu o crime sem a ajuda de ninguém. O apartamento está vazio. Os vizinhos, assustados, dizem que pouco sabem sobre o